Seja bem-vindo ao culto da Missão Batista Comunhão. Que você possa ser abençoado por Deus com tudo que preparamos para você neste culto. Nós preparamos uma palavra para que o seu coração possa ser edificado pelo aprendizado das Escrituras. Nós preparamos também alguns louvores para que você tenha o seu coração aquecido pelos louvores que rendemos ao Senhor. Enfim, que você possa ser muito abençoado através deste culto que nós preparamos para servir você, a igreja. Que Deus te abençoe, tenha um bom culto. Graça e paz, querido irmão, querida irmã que nos assiste nesse momento. Uma alegria muito grande ter você aí do outro lado da tela, acompanhando conosco aqui esse culto. Mesmo impossibilitados, esperamos que por um breve tempo ainda, mas é muito bom estarmos juntos, mesmo dessa forma aqui. Vamos nesse momento nos preparar para termos nosso culto. Gostaria que você reunisse sua família aí, se nem todo mundo chegou ainda, vai chamando o pessoal aí, chama todo mundo para a sala. Vamos agora a nos acalmar um pouco para que a gente possa iniciar o nosso culto e render a Deus o melhor das nossas vidas nessa noite. Agora nós vamos ter um momento de oração. É uma coisa nova que nós estamos fazendo, mas vamos começar nosso culto com um período de oração. Serão alguns minutinhos que você vai ter aí para orar e vão ter alguns pedidos na tela para que você possa interceder. Peço que você agora, nesse momento, se acalme um pouco, possamos iniciar o nosso culto com um tempo de oração. Que Deus te abençoe. A alegria está no coração de quem
Boa noite, irmãos. A leitura de hoje, Colossenses, capítulo 1, de 3 a 6. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho, chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia que, pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. Oremos, irmãos. Senhor meu Deus, Pai de amor, quero te agradecer primeiramente pelo cuidado que o Senhor tem tido com todos nós, Senhor, pelos livramentos, Senhor, pelo suporte, pelo sustento, Senhor, nesses dias tão difíceis. Te peço, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a cada lar, a cada irmão, ao pastor principalmente, Senhor, dando para ele sabedoria para estar conduzindo as suas ovelhas, ó Pai, conduzindo a sua casa. Te peço, meu Deus, que o Senhor esteja guardando-nos durante todo esse culto, ó Pai, as nossas vidas, a nossa saúde, ó Deus, e esteja abençoando, Pai, a cada lar de cada irmão. Esta é a oração que eu te faço agradecida, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora chegou o momento da nossa mensagem. Pegue sua Bíblia aí. Nós vamos hoje continuar na nossa série de meditações na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Uma carta curtinha, mas que tem mensagens tão preciosas para as nossas vidas. Então hoje nós vamos meditar no capítulo 2, tá bom? Abra sua Bíblia então lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. É um texto grande que eu vou estar lendo aqui, dos versículos 1 até o 12, mas acompanhe aí com bastante atenção. O texto vai ser projetado aqui na tela, na Nova Almeida Atualizada. Diz assim o texto: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar. Nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade,
mas tiveram prazer na injustiça. Amém? Em uma das suas cartas à igreja em Tessalônica, Paulo ele aborda um tema em comum, o tema da escatologia, né? Sabe o que significa escatologia? Escatologia significa estudo do fim. É o estudo sobre as coisas concernentes ao fim dos tempos. Isso significa escatologia, né? Tudo aquilo, toda a doutrina, todo o estudo sobre o que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos. Isso tudo se engloba dentro da doutrina da escatologia, né? E os textos que nós lemos aqui em Tessalonicenses, tanto nessa segunda carta como nós lemos agora, quase que todo o capítulo 2, como também na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo ele aborda esse tema da escatologia. E na realidade os textos dessas duas cartas, eles são de grande importância para a formação daquilo que é chamado de a escatologia paulina, né? Ou seja, é a forma como Paulo desenvolve o seu ensino sobre o fim dos tempos. Isso que é a escatologia paulina, a escatologia de Paulo, como Paulo escreve aqui em todas as suas cartas, né? E é muito importante, irmãos, antes de nós adentrarmos aqui no estudo desse texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, é muito importante a gente ressaltar o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer com os muitos textos que a Bíblia possui que falam a respeito de escatologia, que falam sobre o fim dos tempos, né? Existem algumas coisas que nós podemos fazer com todos esses textos e existem algumas coisas que nós não podemos fazer com todos esses textos, né? Vários outros autores, principalmente do Novo Testamento, vão trabalhar esse assunto do fim dos tempos. E aí a questão é o que nós podemos e não podemos fazer, então, com esses outros textos de outros autores, né? Em primeiro lugar, o que nós não podemos fazer com esses muitos textos sobre escatologia? Nós não podemos juntá-los como se fossem um simples quebra-cabeça. Nós não podemos fazer isso, né? Nós precisamos, antes de juntá-los, entender individualmente o que cada autor quer dizer com aquilo que ele escreveu. Entende? Não é que nós não podemos sistematizar isso e formar então a doutrina chamada escatologia, né? Nós podemos sistematizar, até por isso que existe uma importante área da teologia chamada de teologia sistemática, que sistematiza a escritura e organiza ela em doutrinas, né? Mas como que nós podemos sistematizar? Após uma compreensão e uma análise minuciosa de cada texto individualmente, né? Isso porque cada texto foi escrito por um autor diferente, que possuía um contexto diferente, uma linguagem diferente e, principal, foram escritos em gêneros diferentes. Essa é uma diferença, é uma importante diferenciação, na realidade, que nós precisamos fazer. Porque nós não podemos simplesmente encaixar todos os textos que falam sobre esse mesmo assunto, porque esses textos eles possuem diferenças literárias, né? A gente não pode simplesmente juntar uma história com uma poesia. Não faz sentido, né? A gente não pode juntar um texto que é uma carta com um texto de gênero apocalíptico, né? A gente não pode juntar essas duas coisas. Nós precisamos entender cada um individualmente. Precisamos perguntar o que esse autor quer dizer com aquilo que ele escreve e o que o outro autor quer dizer com aquilo que ele escreve. Entendendo individualmente o que cada um quer dizer, como cada autor desenvolve sua escatologia, nós podemos então identificar quais são as semelhanças que existem e aí sim juntar como um quebra-cabeça, mas não é um simples quebra-cabeça. É um quebra-cabeça bastante complexo, né? Então nós não podemos juntar esses muitos textos sobre escatologia como um simples quebra-cabeça. Nós precisamos antes entender individualmente o que cada autor quer dizer com aquilo que ele escreveu. Mas e agora, o que nós podemos fazer com esses muitos textos? Nós podemos analisar o que cada texto individualmente quer dizer. E buscar entender como que cada autor desenvolve o ensino acerca do fim dos tempos, acerca das últimas coisas, né? Nós podemos fazer isso, tá bom?
Nós podemos nos aprofundar em cada texto individualmente e depois de estudar todos esses textos individualmente, podemos identificar quais são as semelhanças que nós podemos encaixá-las com o objetivo de possuir uma compreensão cada vez mais completa acerca daquele assunto, daquela doutrina, né? E é interessante uma coisa, porque mesmo que a gente não possa de imediato juntar todos esses textos, existe uma coisa em comum entre esses textos, né? Mesmo existindo autores diferentes na Bíblia que falam sobre o fim dos tempos, Paulo é um deles, João é outro que fala sobre isso, o próprio Mateus registra as palavras de Jesus acerca dos últimos tempos, né? Existem outros autores também que vão desenvolver sobre o fim dos tempos em algumas das suas cartas, não de maneira tão exaustiva quanto estes, mas que vão também falar a respeito disso, né? Mesmo existindo esses muitos autores, existe uma reação em comum a todos esses trechos. A todos esses autores que falam sobre o fim dos tempos, existe sempre um clima em comum nessas cartas, que é a seriedade, né? Sempre que se escreve, que se fala sobre a escatologia, sobre o ensino das últimas coisas, o ensino do fim, né? Sempre que nós falamos ou escrevemos sobre isso, é gerado um clima de seriedade entre nós. Porque é um assunto bastante sério, né? É uma coisa muito séria. E por isso que o exame desses textos também é uma coisa séria. Uma análise com os textos que falam sobre a escatologia, que falam sobre o fim dos tempos, é uma análise que tem que ser feita de maneira bastante séria. O clima tem que ser de seriedade, né? Porque também gera em nós essa seriedade, por ser uma coisa tão desconhecida, por ser uma coisa que vai mudar completamente tudo aquilo que existe de maneira literal, né? Então, o exame dessas coisas, ele é algo bastante sério, e é exatamente isso que nós vamos fazer nessa noite. Nós vamos olhar para esses textos, nós vamos examinar o que o apóstolo Paulo ensina nesse texto aqui que nós lemos, em 2 Tessalonicenses, que é uma boa parte do capítulo 2, que ele fala sobre o fim dos tempos, né? E esse exame que nós vamos fazer, ele vai ser acompanhado de algumas lições que devem nos levar a uma séria reflexão. Nós precisamos nos voltar para a seriedade. Nós precisamos levar a sério alguns temas na Escritura, e nós vemos isso evidenciado nesses textos que falam sobre o fim dos tempos, né? Então, olhando para esse texto aqui, eu gostaria de passar para você 3 temas que estão nesse texto aqui, que nós precisamos refletir com bastante seriedade. Em primeiro lugar, nós precisamos refletir com seriedade sobre o nosso apego às Escrituras. Nós precisamos fazer uma reflexão muito séria sobre o nosso apego às Escrituras, né? Temos que ser seriamente apegados à palavra de Deus, sem jamais abrir mão disso, né? Aqui, Paulo, ele nessa carta, nesse capítulo 2, ele pede aos Tessalonicenses que eles fossem apegados ao seu modo de pensar. Esse modo de pensar dos Tessalonicenses, por sua vez, ele era fundamentado pelas próprias palavras do apóstolo, né? Ele pede então que a igreja em Tessalônica não abrisse mão do seu modo de pensar, não fosse rapidamente, facilmente demovida disso, distraída nesse propósito, né? Ela deveria então ser apegada a esse modo de pensar que foi fundamentado pelas palavras e pelos ensinamentos do próprio apóstolo Paulo. Veja lá no verso 2 como ele fala realmente disso. Ele diz assim que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou, né? Paulo lhe pede que a igreja não seja facilmente persuadida por outras informações que fossem distantes daquilo que o próprio apóstolo Paulo já tinha ensinado para eles. Que ela não fosse facilmente distraída disso. Que ela não fosse demovida
desse modo de pensar que já foi bem fundamentado pelas palavras e ao que dá a entender pelas palavras que Paulo falou a eles pessoalmente em sua visita, né? E que também foram registradas na primeira carta àquela igreja. Paulo pede então que eles não sejam persuadidos nisso, que eles não se deixem levar por outras informações, por outras fontes de informação, mesmo que essa fonte fosse uma carta que seria supostamente dele, né? Ao que parece, naquele tempo já tinham pessoas que disseminavam fake news. Engraçado, né? Um conceito tão novo, uma palavra tão nova, né? Que nós vemos há poucos anos atrás surgir esse conceito, essa ideia de fake news. Mas naquele tempo já existia isso em outro formato. Existiam pessoas, na verdade a gente percebe isso nos primeiros séculos da igreja, né? Primeiro, segundo, terceiro século da era cristã. Nós vemos surgir pessoas escrevendo cartas que seriam supostamente dos apóstolos. Existem muitas cartas assim, né? Muitos textos assim, que são falsos. Não são de fato dos apóstolos. E naquele momento já existiam cartas que rodavam, que diziam ser do próprio apóstolo. Por isso que Paulo fala sobre isso, né? Quer por carta que supostamente venha de nós, né? Eles deveriam estar apegados àquilo que Paulo já os havia anunciado. Eles deveriam estar apegados, ter como certo aquilo que Paulo havia falado a eles. E qualquer coisa que fosse diferente daquilo, qualquer coisa que discordasse daquilo, seja nos mínimos detalhes, deveria ser desconsiderado. Deveria ser colocado de lado, né? E não somente essas supostas cartas, mas também quaisquer outras informações diferentes daquelas que estão registradas, daquelas que o próprio Paulo falou em meio aos irmãos de Tessalonicenses, aos irmãos daquela igreja. Quaisquer informações que fossem diferentes dessas que Paulo já havia anunciado a eles, deveriam ser descartadas, porque são falsas. Independente de como que essas informações chegam, Paulo dá outros exemplos, né? Ele mesmo diz, quer por espírito, quer por palavra. Até mesmo se for alguma aparição misteriosa. Até mesmo se for uma mensagem oculta. Se isso difere daquilo que Paulo já havia ensinado, se isso difere daquilo que está em perfeita harmonia com todo o restante da Escritura, isso é falso. Isso não deve ser considerado. Isso deve ser expurgado do nosso meio como heresia, que é o que verdadeiramente é, né? E irmãos, é triste. Existem muitas chamadas, na realidade, seitas. Nem se chama religião. Existem muitas seitas que surgem assim. Seitas que possuem a Bíblia como um de seus livros sagrados, não como o seu único livro, como regra de fé e prática. Muitas seitas surgem. Nos últimos 500 anos, por exemplo, que partem do que? De uma revelação que adiciona à Escritura. Mas o próprio Paulo fala, não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar. Não deixe que algo faça com que tudo aquilo que você conhece sobre a Escritura seja desconsiderado completamente. Para ser substituído por um ensinamento novo. Não deixe que isso aconteça. Porque a palavra ela é harmônica. A revelação ela é progressiva. Ela vai se completando cada vez mais. E mesmo autores tão diferentes, em eras tão diferentes, escrevendo, existe uma mesma mensagem. Deus redimindo a humanidade. Deus agindo na história da humanidade, buscando a redenção do homem. Essa é a mensagem única. E tudo aquilo que difere da Escritura é falso. Tudo aquilo que difere da palavra de Deus, ensinada pelos apóstolos, pelos profetas, tudo isso é falso. Irmãos, a igreja, ela precisa estar apegada àquilo que está na palavra de Deus.
A igreja precisa se apegar naquilo que está na Bíblia. Aquilo que vem através dos profetas, dos apóstolos. Ou até mesmo de algumas pessoas muito próximas dos apóstolos, como exemplo de Marcos e Lucas. A Bíblia, ela deve ser aquilo que a igreja está apegada. Nós não podemos nos deixar iludir por quaisquer outras palavras, por quaisquer outros caminhos que são contrários àquilo que está registrado na Bíblia. Porque a Bíblia, ela é uma revelação completa. E tudo aquilo que contradiz aquilo que está na Bíblia é falso. É errado. Nós devemos expurgar isso do nosso meio. Nós não devemos nos deixar iludir com essas coisas. E para que a gente tenha essa firmeza na Escritura, que a gente esteja firmado na palavra, nós precisamos ser apegados às Escrituras. Nós precisamos ser apegados à Bíblia. Né? E veja que esse apego tem uma ideia de uma forte aproximação constante. Isso é estar apegado a algo. É algo que você tem uma forte atração. Você é atraído por aquilo, quer estar próximo daquilo constantemente. É isso que significa estar apegado a alguém ou a algo. Você tem uma forte aproximação àquilo, você quer estar sempre junto e você quer estar constantemente ali. Provavelmente na sua vida existam algumas coisas com as quais você é bastante apegado. É muito provável que na sua vida existem pelo menos uma coisa com a qual você é muito apegado. E aí eu queria que você pensasse nessas coisas. Pense agora no que você é apegado, de fato. Talvez seja um programa de TV, talvez seja um dispositivo, um aparelho, um smartphone, talvez seja uma pessoa, talvez seja um carro, um objeto, uma casa. Pensa naquilo que você é mais apegado agora. Eu queria que você fizesse o seguinte exercício. Compare a quantidade de tempo e de atenção que você dedica a essas coisas que você é apegado. Compare a quantidade de tempo e atenção que você dedica a essas coisas ao tempo e à atenção que você dedica à palavra de Deus. Faça essa comparação. Ao tempo que você se dedica lendo, ouvindo e pensando na palavra de Deus. Será que o tempo em que você tem se dedicado às coisas que você é apegado, às coisas que você gosta de fazer, é muito maior do que o tempo que você dedica à palavra de Deus? Com isso, irmãos, eu não quero dizer que a gente precisa abandonar coisas que nós gostamos. Eu não quero dizer que a gente precisa simplesmente deixar de fazer qualquer hobby, qualquer coisa extra na nossa vida para distrair nossa mente. Nós não precisamos deixar de fazer essas coisas, né? Só que se você dedica muito mais tempo aquelas coisas que você é apegado e não à palavra de Deus, significa que você precisa dedicar mais tempo à palavra de Deus. Significa que você precisa dedicar mais tempo, dedicar mais atenção à palavra, a ler a palavra, a escutar a palavra, também a pensar na palavra e refletir nela. Talvez você precise dedicar muito mais tempo a isso, para assim você ser apegado às Escrituras. E eu sei que eu posso falar sobre isso muitas vezes, sobre a importância de nós lermos a palavra, de nós nos debruçarmos na Escritura. Mas se eu falo tanto assim, é porque isso é de fato uma coisa importante. É só para ressaltar a importância de buscarmos a palavra. E nós precisamos então levar a sério isso. Nós precisamos levar a sério nosso apego às Escrituras. Esse é um tema muito importante que Paulo aborda aqui, nesse trecho da carta. Um outro tema muito importante é a adoração exclusiva a Deus.
Nós precisamos refletir com muita seriedade sobre adoração exclusiva a Deus. Nós precisamos entender a seriedade disso, desse tema, que é um tema tão comum na vida cristã, o tema da adoração, né? Nesse trecho aqui que nós lemos, Paulo lhe toca no assunto da adoração quando ele fala dos sinais da segunda vinda de Cristo. Quero que você dê uma olhada comigo lá no versículo 4, que diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Né? Essa é aqui a descrição que Paulo faz daquele que Paulo mesmo chama de o homem da iniquidade. Né? Lá no versículo 9, Paulo ele descreve que este homem da iniquidade, ele é um ser que age sob influência do próprio Satanás, sobre uma influência satânica. Né? Essa descrição que Paulo dá, ela acaba deixando claro para nós, depois dessa análise do texto de Paulo, da inteireza do texto de Paulo, fica claro para nós de que esse homem da iniquidade, que é um ser que age sob influência de Satanás, ele é aquele a quem João chama de anticristo. Porque a descrição bate. Né? A forma como eles mencionam esses... tanto Paulo fala do homem da iniquidade, como João fala em suas cartas do anticristo, elas parecem se convergir numa mesma pessoa. Né? O anticristo é uma figura que é contrária a Cristo, é isso que significa o próprio nome. E Paulo aqui o chama de homem da iniquidade. E ele diz que o homem da iniquidade é o último sinal antes da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Né? Só que eu queria que você notasse que a descrição que Paulo faz sobre esse homem da iniquidade gira muito em torno da adoração. Gira muito em torno da glória, do culto, né? Do louvor. Né? Perceba aqui que esse homem da iniquidade, ele se levanta contra tudo que é objeto de culto. No sentido de usurpar essa adoração para si, essa ideia do se levantar. Não é simplesmente acabar com essas coisas, e sim voltar essa adoração, esse culto a ele mesmo. Né? Por isso, então, que ele se assentará no santuário de Deus, se apresentando como o próprio Deus. Porque o seu objetivo não é nada mais nada menos do que usurpar toda adoração para ele mesmo. Esse é o objetivo do homem da iniquidade. É usurpar para si, tomar para si toda a adoração. Ele quer ser o centro de toda a idolatria. E quando nós olhamos então para esse personagem, para essa figura mencionada na Escritura, como um dos elementos que virá nos últimos tempos, né? Uma figura que almeja ser um ídolo de todas as pessoas antes da segunda vinda de Jesus Cristo, nós pensamos com bastante seriedade, nós tratamos isso como um tema digno de muita atenção. É um tema que gera em nós muito temor e muita seriedade, quando nós olhamos para isso, né? Olhamos para esse evento futuro, para essa figura que vai surgir. Só que ao analisarmos que essa figura quer na realidade ser mais um ídolo, nós percebemos como que hoje a idolatria ela passa despercebida. Porque quando nós olhamos lá para frente, a gente fala, nossa, alguma coisa gigantesca. Mas hoje mesmo a idolatria existe. A idolatria existe e passa despercebida. Só que ao olharmos para esses eventos futuros, para a grandeza de tudo isso, nós somos levados a uma compreensão da seriedade da idolatria. A idolatria não pode ser mais uma coisa que passa despercebida, que se insere sutilmente nas nossas vidas hoje. Nós precisamos entender como que a idolatria ela é séria. Ela é tão séria
que ela vai ser um dos sinais dos últimos tempos. A idolatria ela vai crescer de sobremaneira com o homem da iniquidade, né? Se voltando para o homem da iniquidade. Mas a idolatria ela existe hoje. E ela, de maneira muito sutil, ela se insere nas nossas vidas hoje, né? Eu queria que agora você relembrasse um pouco o que eu pedi para você fazer há um tempinho atrás. Eu pedi para você pensar em coisas que você é apegado. Você lembra disso? Você lembra as coisas que você pensou, né? Isso porque existem coisas que nós podemos ser apegados. Não existe nenhum problema. Existem coisas que nós podemos gostar, que nós podemos ter bastante afeição, hobbies que nós podemos ter. Porque essas coisas, elas não afetam o lugar de Deus nas nossas vidas. Essas coisas, elas não tomam o lugar de Deus nas nossas vidas. Não devem tomar, né? Só que quando essas coisas que nós somos apegados, quando elas se tornam mais indispensáveis a nós do que o nosso tempo com Deus, então elas se tornam ídolos. E quando nós mal percebemos, nós nos tornamos idólatras. Percebe? E a idolatria é uma coisa séria. A idolatria é um dos sinais dos últimos tempos. A idolatria é uma coisa muito séria que se insere sutilmente nas nossas vidas hoje em dia. Tudo aquilo que se torna mais indispensável a nós do que o nosso tempo com Deus, do que uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, tudo aquilo que se insere como algo mais importante do que isso em nossas vidas, tudo isso se torna um ídolo. Se no fim do dia você não consegue dormir enquanto você não assistiu aquela série, mas você consegue dormir sem ter pensado sequer na palavra de Deus, sem ter sequer se importado com o que Deus pensa a respeito, ou o que Deus prediz na Escritura a respeito das suas práticas diárias, a respeito do seu cotidiano. Se você consegue dormir tranquilamente, mesmo sem ter se preocupado sequer por um segundo do dia com aquilo que Deus prescreve para a sua vida, mas você não consegue dormir sem ter feito determinada coisa, sem ter visto algo, sem ter feito algo, sem ter falado com alguém, quer dizer que aquela pessoa, aquela coisa, aquele seriado, aquele filme se tornam ídolos para você. Eles usurpam o lugar de Deus na sua vida. E a culpa não é das coisas. A culpa é sua. A culpa é nossa. Quando coisas que são inofensivas, como um celular, um computador, se tornam ídolos para nós, se tornam indispensáveis, e nós não conseguimos viver sem. E nós conseguimos, a partir do momento que nós conseguimos viver sem Deus, mas não sem as coisas, essas coisas se tornam ídolos. Nós estamos nos tornando idólatras, pouco a pouco, de maneira muito sutil. E a culpa disso é nossa, né? Se você consegue reconhecer isso na sua vida, você precisa remover essas coisas do pedestal da sua vida. Eu gosto de pensar que no nosso coração todos nós temos um pedestal, que é um local onde a gente coloca algo em posição elevada, né? A coisa mais importante da nossa vida, ela está no pedestal. O que deve estar no pedestal das nossas vidas é Deus. Deus, ele deve estar no pedestal das nossas vidas. Deus deve ser aquele a quem nós adoramos, a quem nós louvamos, a quem nós rendemos toda a honra e toda a glória. É Ele, mais ninguém. Mas se qualquer outra coisa que nós somos apegados toma esse lugar, significa que nós somos idólatras. Porque esse trono, esse pedestal pertence a Deus. Nós somos criados para isso. Irmãos, toda adoração ela deve ser única e exclusivamente a Deus. Porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Ele é digno de toda a adoração. Nós precisamos levar isso a sério.
isso também é muito falado. Como eu disse, eu já falei sobre essa ideia do pedestal. Eu já falei bastante sobre isso. Mas eu preciso continuar falando. Porque nós temos uma tendência de não levar essas coisas a sério. Nós temos uma tendência de não eliminar aquelas coisas que tomam lugar de Deus na nossa vida. Nós temos essa tendência. É o pecado. Somos nós, é a nossa culpa. Mas nós precisamos falar, nós precisamos ouvir isso. Para que a gente leve a sério isso. A adoração tem que ser exclusiva a Deus. E nada mais. Esse é um tema que precisa ser levado com muita seriedade na vida cristã. E um último tema que nós precisamos refletir é sobre a autoridade de Cristo. Né? Precisamos refletir com muita seriedade sobre a autoridade de Cristo. Nós temos que compreender o tamanho do poder e da autoridade que Cristo tem e entender a seriedade do nosso relacionamento com Ele a partir disso. Né? Um pouco antes aqui, nós falamos sobre o homem da iniquidade, que é o anticristo. Né? E eu acredito que ao falar sobre isso, ao ouvir sobre isso, muitos de nós podemos ficar bastante temerosos por esse dia. Né? Talvez você não queira estar vivo quando essas coisas acontecerem. Né? Que, na realidade, sempre que nós falamos sobre escatologia, sobre o fim dos tempos, a reação de muitos é o temor. É algo desconhecido. Nós tememos por esse dia. Né? Alguns até têm medo dessas coisas. E como Paulo fala nesse trecho aqui, é um tempo de fato. Uma reação comum a isso é medo. Porque olha o que Paulo fala, somente nesse trecho, a gente nem vai agora olhar para o que outros textos falam sobre esse assunto, senão nós vamos ficar muito mais aterrorizados. Mas olhando apenas para o que esse texto está falando, né, nós vemos que o período do fim, o fim dos tempos, vai ser um período de pura apostasia, um abandono da fé. Na realidade, é um período de oposição à fé cristã, porque haverá ali alguém sob domínio de Satanás, sob domínio satânico e autoridade satânica, exercendo influência e governo e buscando para si toda a adoração, buscando se tornar um ídolo a todos. Né? Só olhando para o que Paulo fala nesse trecho aqui de 2 Tessalonicenses, isso já nos deixa um pouco aterrorizados. Já nos faz não desejar estar aqui quando essas coisas acontecerem. Né? É uma reação normal a isso tudo. Temos medo disso aqui. Só que todo e qualquer medo, ele simplesmente vai embora. Ele simplesmente some quando nós vemos o tamanho do poder de Cristo. Quando nós vemos o tamanho do poder e da autoridade de Cristo. Veja o que Paulo fala lá no versículo 8. Ele diz assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. É autoridade demais. Paulo aqui ele nos dá a certeza de que no tempo da segunda vinda de Jesus Cristo, ele vai destruir completamente o homem da iniquidade. Apenas pelo sopro de sua boca. É engraçado que a ideia no texto grego aqui é de ele ser levantado, né? Como se pelo simples soprar da boca de Cristo, toda e qualquer oposição vai simplesmente sumir. Ela vai ser levada, né? Como se estivesse passando um furacão ali. Pois esse é o tamanho, é o nível da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. O sentido aqui é que apenas mediante a volta de Cristo, pelo fato de Cristo voltar, toda a oposição e todos aqueles poderes que são contrários a Cristo serão completamente destruídos, simplesmente pela manifestação de sua vinda. Porque o poder de Cristo é grande demais. A autoridade de Cristo é imensa. Né? Jesus, ele então, somente na sua vinda e sua manifestação,
que será gloriosa e triunfal. Jesus Cristo, ele vai de maneira completa e total destruir toda a oposição que existir a ele, simplesmente com a sua autoridade. Né? Simplesmente com a autoridade de Cristo. E essa autoridade de Cristo, olhar para um texto assim, olhar para esse final que nós podemos chamar de algo cabal, né? De algo que é total assim, simplesmente, Jesus Cristo ele destrói todas essas coisas, simplesmente por causa do seu poder, simplesmente por causa da sua autoridade. Quando nós olhamos para essas coisas, nós temos uma reação de sentir esperança, de sentirmos paz. Porque a gente olha e fala assim, nossa, esse cara está do meu lado, né? Na verdade, eu estou do lado dele, né? Nós sentimos essa paz. É como se estivesse num filme de super-heróis e de repente chega lá aquele herói que é muito forte. E aí você fala, esse é do meu time. Essa é a sensação que eu tenho quando eu leio. Só que essa não deve ser a nossa única reação. Não deve ser simplesmente uma reação de paz, de esperança, de sentir que a batalha está vencida, o mal foi completamente eliminado. Não é pensar, não é essa que deve ser a nossa única reação. Porque quando nós olhamos para a autoridade de Cristo, quando nós olhamos para Cristo e vemos que Ele é tão poderoso e tem uma autoridade tão gigantesca, né? Nós devemos ser desafiados a uma vida cristã mais séria. Olhar para a autoridade daquele que nós chamamos de Senhor deve nos levar a uma vida cristã muito mais séria. Deve nos levar a uma vida cristã que é levada de maneira muito mais diligente, com muito mais seriedade. Né? Nós precisamos reverenciar essa autoridade de Cristo, nos dedicando totalmente a Ele. Nós precisamos reverenciar a autoridade de Cristo, dedicando nossa vida a Ele, de maneira completa e total, e tendo toda a seriedade, até mesmo nos mínimos detalhes. Não permitindo nenhum descuido, porque o nosso Senhor, Ele tem imensa autoridade. Isso é uma coisa muito séria. Né? Irmãos, dizer que a vida cristã precisa ser levada com seriedade não significa que ela é chata, tá? Isso não significa que a vida cristã ela é sem alegria, monótona, chata. Significa que mesmo que a vida cristã ela seja cheia de alegrias, repleta de amor, paz e esperança, existe alguns temas na vida cristã, existem alguns princípios que eles são inegociáveis. Eles são inegociáveis. E justamente por isso eles devem ser levados a sério. A vida cristã ela é repleta de paz, de amor, de compreensão, de paciência. Mas existem temas que não podem ser negociados. Existem temas que são irrevogáveis. Nós precisamos levar essas coisas a sério. Alguns dos temas que são inegociáveis e precisam ser levados a sério são os que nós meditamos aqui nessa noite. Nós precisamos levar a sério o nosso apego às Escrituras. Se você não é uma pessoa apegada às Escrituras, você precisa ser. Mas eu não gosto de ler. Mas aprende. Você precisa ser apegado às Escrituras. Você precisa se dedicar mais. Assim como você é apegado a outras coisas na sua vida, você precisa ser apegado à palavra de Deus. E não permitir que nada te demova disso. Não permitir que nada consiga te persuadir a outro caminho. Você precisa ser apegado à palavra de Deus. E isso é indiscutível. Isso é inegociável. E isso precisa ser levado a sério. Nós precisamos também levar a sério a adoração exclusiva a Deus. Na nossa vida não existe espaço para mais de um Deus.
O próprio Evangelho diz. Como que a gente pode servir a dois senhores? Não existe espaço para mais de um Deus na nossa vida. O pedestal é para um só. Nós somos criados para glorificar a Deus. Nós somos criados com um espaço dentro do nosso coração para Deus. E quando qualquer coisa toma esse espaço, seja uma pessoa, um relacionamento, seja uma coisa, um carro, dinheiro, um aparelho, seja qualquer coisa, prazeres até, qualquer coisa que ocupe esse lugar, a adoração lá não é mais exclusiva. E aí a gente se torna idólatra. Nós precisamos levar isso a sério. A adoração tem que ser exclusiva a Deus. Nós precisamos levar a sério a autoridade de Cristo. Nós temos que parar de levar a vida cristã como se fosse uma coisa que sempre vou ser perdoado, vai dar tudo certo. Não estou dizendo que a gente não vai ser perdoado, mas a gente precisa parar de agir como criança, né? Na nossa vida cristã, nós agimos como crianças muitas vezes. Nós achamos que depois é mais fácil pedir desculpa depois do que pedir permissão. Nós temos que parar com isso e levar a sério, porque o Senhor que nós servimos, Jesus Cristo, é uma autoridade imensa. E não é simplesmente mais uma autoridade, não. Ele é a autoridade. Na sua manifestação, na sua vinda, tudo e todos hão de reconhecer isso. Inclusive, a maior de todas as oposições a Cristo será simplesmente destruída pela sua vinda gloriosa. Porque Cristo é uma autoridade imensa. Nós precisamos levar a sério isso. Nós precisamos levar a sério o apego às Escrituras, a adoração exclusiva a Deus e a autoridade de Cristo. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui reunidos em Tua presença nesse momento, mesmo que distantes fisicamente. Nós somos um só corpo, nós estamos unidos nesse momento, Pai. Eu peço a Deus que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe a entender a seriedade da vida cristã. A entender que mesmo que a vida cristã seja repleta de paciência, repleta de amor, repleta de alegria, repleta de paz, ela ainda assim possui alguns temas e alguns princípios que são inegociáveis, Pai. Ela possui alguns temas que precisam ser levados a sério e nós precisamos refletir nessas coisas, ó Deus. Eu venho te pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, que o Senhor nos dê todo o auxílio necessário para que possamos levar a sério essas coisas, ó Pai. Que possamos ser apegados às Escrituras. E eu sei que existem muitos que não gostam de ler, que não gostam de se aprofundar nessas coisas. Mas eu peço, ó Pai, que o Senhor esteja tocando esses corações. Que todos nós possamos entender, ó Pai, que é somente na Tua Palavra que nós temos uma real experiência com o Senhor. Não existe outra forma. Nós precisamos estar apegados à Tua Palavra, porque é ali onde nós te encontramos. É ali que está a Tua revelação a nós, em nenhum outro lugar, Pai. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, que o Senhor nos dê força. Que possamos entender a seriedade da adoração exclusiva a Ti. Nos ajude, Pai, a adorarmos ao Senhor exclusivamente e excluir completamente, ó Deus, das nossas vidas, tudo aquilo que ocupa o Teu lugar no nosso coração, ó Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos ajude, que possamos dedicar completamente nossa vida ao Senhor. E pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a entendermos que a autoridade de Cristo é uma coisa muito séria. Que o Jesus Cristo, que nos evangelhos é um cordeiro que foi morto em nosso lugar, ele se apresenta como o Senhor sobre todas as coisas.
Ele se apresenta como aquele que exerce autoridade sobre tudo e sobre todos, ó Pai. O mesmo Jesus que é um cordeiro, ele também é um leão, ó Deus. Ele também é aquele que está acima de todas as coisas. Nos ajuda a entender a seriedade dessa autoridade de Cristo, ó Deus. E reverenciar essa autoridade do nosso Senhor através das nossas vidas, Pai. Que possamos reverenciar a Cristo através da inteireza, da plenitude da nossa vida, nos rendendo e nos oferecendo completamente ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a compreender isso e principalmente, Deus, nos ajude a colocar em prática essas coisas. É no nome santo de Jesus que eu te peço, ó Deus, e te agradeço. Amém.